leitores, tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica do canal Livros Meus Mimos e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre dois livros que eu li em outubro. Em outubro eu normalmente faço uma maratona de terror e eu tinha programado toda uma maratona que não deu nada certo, mas eu consegui ler dois livros com a temática, então eu vim conversar com vocês sobre isso. O primeiro livro que eu li foi o Contos Clássicos de Terror, da Companhia das Letras, uma compilação de 14 contos que nós vamos falar mais aprofundadamente a seguir. E, lógico que outubro tem que ter Stephen King, então eu li o Misery, Louca Obsessão do Stephen King, e que livro! Nós também vamos falar mais a seguir. Vamos começar com Contos Clássicos de Terror. São 14 contos, confesso que eu não conhecia a maioria deles, e assim, quando eu parei para poder ler os autores, eu conhecia de nome a Shirley Jackson, né, que tem a Maldição na Residência Hill, se eu não me engano, que é uma série baseada no Maldição da Casa da Colina, alguma coisa assim, se eu não me engano. Conhecia de nome o Machado de Assis, que eu nunca li nada dele. O Bram Stoker, eu ainda não li Drácula, mas eu conhecia de nome. O Edgar Allan Poe, eu já conhecia alguns contos dele. Inclusive, o Barril de Amontilado, que está presente aqui, eu já havia lido antes. Da primeira vez que eu li esse conto, eu não gostei tanto quanto eu gostei agora. Conhecia o Lovecraft, mas eu não conhecia o conto que tá aqui, que é o Na Cripta. E o Stephen King. Isso. E o Stephen King, que eu já conhecia, mas eu não conhecia o Vovó, que é o conto que tá aqui presente. Então tá. Vou começar do final, já que eu falei de Stephen King. O conto Vovó. Eu comecei a ler esse conto, né, mais no final do livro, e ele me lembrou muito um filme que eu tinha assistido, que estava na Netflix há uns 3 anos atrás, chamado Pacto Maligno, com o Xander Rings, o Carl de The Walking Dead. E aí eu tava lendo e eu tô assim, gente, nossa, isso me parece um filme que eu já assisti. E quando eu fui pesquisar, realmente é porque o filme é baseado nesse conto. E assim, eu particularmente, eu achei o conto bem interessante. Não é o meu conto preferido do Stephen King. O meu conto preferido do Stephen King tá no Escuridão Total Sem Estrelas. Vou deixar a foto do livro por aqui. E é O Bom Casamento. Eu gosto muito daquele conto. Então, O Bom Casamento e O Gigante na Estrada, até o momento, são os melhores contos do King que eu já li. Mas o Vovó é um conto bem legal também. Começa bem estranho, mas ele fica bem interessante. Ele vai contar a história de um menino que ele meio que tem medo da avó dele. E assim, como é que eu vou explicar sem dar spoilers? Bom, acontece alguma coisa com o irmão dele, que eu não me lembro o que é. Eu acho que o irmão dele quebra a perna e a mãe dele tem que ir pro hospital. E a mãe dele deixa ele com a avó, mas ele acha a avó dele muito estranha. E ele tem um certo medo da avó. E pelo que fala, parece que a avó dele é meio que tem estado vegetativo, sabe? Então, assim, ele fica meio com medo ali da avó. E o final do conto é até interessante. Não foi o meu conto preferido desse livro, então vamos continuar. O Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe, eu já havia lido antes. E confesso que da primeira vez que eu li, eu não tinha gostado muito. Eu tinha lido numa edição um pouco mais antiga, que eu não vou achar aqui, mas se eu achar a foto, eu vou deixar aqui. Eu tinha lido numa edição mais antiga, eu não tinha curtido tanto o conto, mas quando eu reli, eu falei, gente, que conto! Edgar Allan Poe, que é isso? Que conto foi esse? Gostei muito dele. Podemos dizer que ele é uma história de vingança, não fica muito claro o porquê. Parece que um personagem X, ele comete uma calúnia contra o personagem Y, e o personagem Y, ele tá na família dele as pessoas fazem uma coisa com ele, ele tem que dar o troco. Então é basicamente isso. Eu não vou lembrar o nome deles não, gente. Eu terminei de ler já tem tempo, então... Temos o conto Na Cripta, do H.P. Lovecraft. Eu gostei, mas eu não gosto tanto dos contos do Lovecraft, assim. Eu gosto muito das histórias curtas dele. Talvez eu gostei do Na Cripta exatamente por isso. Ele é um conto mais curto, ele é gostosinho, mas eu ainda prefiro Edgar Allan Poe sem querer comparar, né? Bom, mas vamos falar aqui de um conto que me fisgou, que é o da Lígia Fagundes Telles. Que conto, acho que é Vamos Ver o Pôr do Sol, ou Venha Ver o Pôr do Sol. Peraí. Venha Ver o Pôr do Sol.
Que conto! Nossa! Eu fiquei assim, metade do conto me perguntando o que está acontecendo. E quando chegou no final eu fiquei muito chocada, porque ele vai contar a história de um cara, de uma mulher. Eu não vou falar com muitos detalhes. E, enfim, eu vou deixar pra vocês poderem ler, porque vale muito a pena. Ele vai contar a história de um cara e de uma mulher, os dois vão se encontrar. E ele quer mostrar pra ela o pôr do sol mais bonito que ela vai ver na vida dela. E aí eles vão andando num cemitério pra ver o pôr do sol mais bonito. E vai acontecer uma coisa nesse cemitério e o final do conto é espetacular. Outro conto que eu gostei muito é o A Loteria. O A Loteria, né, que é o da Shirley Jackson. Eu já conhecia a história do conto porque eu acompanho o canal da Tati Feltrin e ela já tinha feito um vídeo falando da loteria antes, né? E a Tati, quando ela faz vídeos de contos, ela faz com spoilers. Então eu já sabia sobre o conto, mas mesmo conhecendo a história, ler o conto, após ler o conto, eu até assisti de novo a resenha e é muito interessante. Mesmo que você conheça a história da loteria, leia o livro. Eu vou deixar também a resenha da Tati aqui embaixo, que é muito bom. É um conto espetacular também. E assim, é meio até chocante, né? Se você for parar pra poder... Quando você já conhece o final, que você vai lendo no início com mais calma, com mais atenção, você fala, gente, como é que eles estão fazendo isso, né? Porque já vou falando aqui pra quem não conhece que a loteria não é uma coisa lá tão boa. Enfim, é um sorteio, mas assim, leiam o conto, tá? Próximo que eu gostei muito é Os Olhos que Comiam Carne. Gente, esse conto é genial. Os Olhos que Comiam Carne é do Humberto de Campos. Eu não conhecia o Humberto, eu quero ler outras coisas dele. E que conto! Esse conto, eu não vou falar nada sobre ele. Eu só vou falar que ele é, de longe, um dos meus preferidos dessa coletânea. O que é engraçado porque eu comecei a coletânea, eu tô falando de trás pra frente, na verdade. Eu comecei, o início eu não achei tão bom, mas já pro final eu tava assim... Todos os contos que eu falei no final, fiquei falando, gente, maravilhoso, 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 maravilhoso. O do Stephen King não foi tão maravilhoso, não fechou com chave de ouro. Eu acho que se talvez tivesse fechado com o da Lígia Fagundes Telles, né, que é o Venha Ver o Pôr do Sol, teria fechado, assim, bem... Teria ficado incrível, mas o Vovó ainda é um conto legal. Mas Os Olhos que Comiam Carne, que conto. Aí, né, tem o do Lovecraft, que é o Na Cripta, que eu já comentei. Tem o Thorn, que é um conto bem interessante também, do Hugh Halpole. Ele é um conto, assim, também já conhecia a história, porque eu já... Engraçado que eu não sabia que ele estava presente nessa coletânea, né, de contos clássicos do terror. E eu tinha assistido um vídeo da Tati falando dele, eu acho que era num outro livro, que ela estava falando dos contos do século XIX ou do século XX, alguma coisa assim. E vou deixar linkado aqui embaixo também. E aí eu já conhecia a história do conto, e quando eu terminei o conto, eu falei assim, gente, eu já conhecia essa história. Também é um conto bem interessante de vingança, sim, mas não deixa de ser. Passando rapidamente, tem o conto do João do Rio, que é o Emoções, do Joseph Conrad, que é A Fera. São dois contos que eu não gostei tanto, não achei ótimos, mas também não achei horrível. Tem A Mão do Macaco, do W.W. Jacobs. Achei bem interessante, mas não chegou a se tornar o meu favorito. Tem A Tapeira, do Henrique Coelho Neto, que é bem interessante agora. O do H.G. Wells eu achei muito interessante, que é o Pollock e o Homem do Porro. Eu achei extremamente interessante esse conto e, assim, vale muito a pena a leitura. Tem o do Bram Stoker, A Selvagem, do Thomas Hardy, Bárbara, da Casa de Grebe. Tem A Tortura pela Esperança, A Causa Secreta, do Machado de Assis. E era aqui que eu queria chegar, porque eu até então não tinha lido nada do Machado de Assis. Sério, Dom Casmurro, nada. Mas eu tô até com o livro dele aqui, que são de dois irmãos, eu não lembro o nome. Enfim, A Causa Secreta é um conto muito interessante, assim. Ele tem um quê de romantismo, mas ele é bem macabro. E, assim, foi um ótimo começo pra mim, que nunca li Machado de Assis. Eu simplesmente amei conhecer ele por esse conto. Tem o Ladrão de Corpos, que é interessante, mas não é ótimo, na minha opinião.
Tem o Barril de Amontilado, né, que eu já comentei que eu gostei pra caramba. A Morte na Sala de Aula, que eu fiquei chocada. Eu terminei o conto, tipo, e agora? É sério que aconteceu isso? É extremamente interessante. Não vou ficar contando a história dos contos, não, porque vale muito a pena. A gente compra o livro ou lê no Kindle, que seja, ou baixa os contos. Vale muito a pena. E o primeiro, que é o Esperidião, que é o que eu menos gostei da coletânea. Ele, pra mim, foi mais fraquinho, assim. Mas, assim, são ótimos contos. É um livro muito, muito bom. E, assim, se eu tivesse que escolher um como meu preferido, eu iria ficar entre a Causa Secreta e o Venha Ver o Pôr do Sol, que é o conto, gente. Sério, é muito, muito bom. E também tinha lido o Misery. Eu tô pra poder assistir de novo o filme, porque eu já conhecia a história do Misery, porque eu já assisti o filme zilhões de vezes. E eu quero assistir agora que eu já li o livro. E assim, quando eu acho que não tem como me apaixonar mais por Stephen King, eu leio uma nova obra dele. E me apaixono ainda mais, eu nem imaginava que isso era possível. Pra quem não conhece a história do Misery, um resumo bem rápido, conta a história do Paul Sheldon. Ele é um escritor de muito sucesso, ele tem uma série da protagonista, Misery, e ele tá terminando de escrever um livro novo. Ele tá num hotel, assim, no Colorado, próximo ao Hotel Overlook, né? Saca as referências. Então, assim, tem um spoiler aqui, tá, gente? Pra quem não leu o Iluminado, pra quem não assistiu o Iluminado, não leia o Misery primeiro, porque tem um spoiler do final do Iluminado. Agora, se você não liga, já não tem problema, mas tem ali uma citação a respeito, né, da família do Jack. E, assim, não vou falar nada, porque eu adoro, né? Sou apaixonada com o filme. Mas, enfim... E aí o Paul Sheldon, ele tá saindo ali de um hotel ali próximo, né, ao Overlook. E ele tá indo pra casa dele, terminou de escrever um livro e tal, tá feliz. Tá tendo uma tempestade, né, uma nevasca muito forte. E ele sofre um acidente e ele é resgatado pela fã número 1 dele, né, a Annie Wilkes, que é apaixonada pela nossa querida Misery. E assim, é a partir daí que a história se desenrola. E é um livro incrível, angustiante. A gente fica assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Você fica... É impossível você não se sentir na pele, né, do Paul Sheldon. E assim, o final é o final. Eu acho que é um dos melhores finais que eu já li. E é diferente do final do filme, tá, gente? Bem diferente do final do filme, mas é o final. Que livro! Um dos favoritos do ano, com toda certeza. 5 estrelas e assim, incrível. Agora, só um comentário. O livro, às vezes, ele é intercalado com as histórias, né, do Paul, do que o Paul tá vivendo, que ele é narrado pelo Paul, e por histórias, fragmentos do livro da Misery. Ó, eu vi muita gente comentando que não são partes interessantes, mas vale muito a pena ler, não pulem a parte da Misery, que é gostoso de acompanhar a história da Misery e dá aquela quebra ali, daquela tensão. Então o Stephen King, ele vai te preparando, ele vai criando a tensão, aí acontece uma coisa importante, aí ele joga a Misery no meio, aí você tem que ler umas 15, 20 páginas sobre a Misery, para depois ele continuar da onde ele parou e preparar mais tensão e tudo mais. É muito interessante, vale muito a pena, né? Favorito do ano, favorito da vida, Stephen King, eu te amo, meu Deus do céu. Gente, eu vou falar uma coisa, viu? Que livro. Bom, é isso. Essas são as minhas 2 leituras, né, do mês de outubro. Infelizmente foram tantas quanto eu queria, porque eu ia começar a Torre Negra, tinha outros livros de terror. Eu tava pra poder ler o box do Lovecraft, tá torto aqui, e o box que eu não vou achar do Paul, que tá por aqui, sumido. Mas eu ia ler o do Paul, do Lovecraft, mas vai ficar pra 2020, porque eu adoro deixar a temática pra outubro. Gente, caso vocês tenham lido, me conta o que você achou.
Se você já leu algum dos contos, se você já leu Misery, se você gosta, qual que é o seu livro favorito do Stephen King, me indica, e qual que é o seu conto favorito de terror, me indica aqui embaixo que eu vou adorar ler, gente. Um grande beijo pra vocês, se inscrevam no canal, dê o curtir e compartilhe com os amigos e vamos ir conversando aí, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!